O Davi é um personagem que tem diversos momentos que mostra que ele é inocente no desenho, mas teve momentos ao longo da série de Incrível Mundo de Gumball que ele mostrou um lado que não é tão bonitinho assim. Então hoje eu quero comentar de dois momentos em que o Davi pode ter ido um pouco longe demais, porque vai por mim, esse peixe bonitinho de duas pernas ele já aprontou muito, mas vocês já vão entender do que eu tô falando, só que se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? Dessa vez começa em sala de aula onde estava passando um vídeo, e nesse vídeo acabou mostrando o urso chamado Ted que passou por situações complicadas, porque tudo o que ele tentava fazer, ele acabava se machucando. O pequeno Ted está muito animado porque está na hora do biscoito, mas cuidado, pequeno Ted. Qualquer coisa que ele fazia acabava levando a isso. Também teve outros momentos que mostram o Ted se dando mal, até com ele caçando borboletas e também ajudando uma velhinha a atravessar a rua. E tudo isso que acabamos de ver é um vídeo basicamente mostrando dos perigos e como se manter seguro. E o senhor pequeno que estava dando essa aula, e parece que ele foi até atingido pelo próprio vídeo, porque estava parecendo que ele ficou com medo. E não só ele, porque pela reação da turma parece que afetou todo mundo. Ou pelo menos eles estavam achando a reação do senhor pequeno muito estranha. Tudo bem, todo mundo liberado pelo resto. Até porque todo mundo acabou indo embora tranquilamente, só o Davi que ficou. E ele ficou tão chocado que ele chegou até a exagerar um pouco. Ele ficou tão impactado que ele nem chegou a levantar da cadeira ainda. Depois desse momento é quando ele começou a entrar em um surto de autoproteção. E com isso eu quero dizer que ele acabou exagerando muito na segurança. Até porque na sequência, quando eles vão pra casa, ele simplesmente acabou atacando uma pessoa, só pra ajudar o Gumball a atravessar a rua. Isso porque eu acho que aquela pessoa tava na frente e tava atrapalhando, sabe? Só que depois disso, os surtos do Davi acabam piorando. Ele acabou empurrando o Gumball, por exemplo, só para ele não cair numa poça, porque segundo ele, o Davi temia que ele podia acabar tropeçando ou até mesmo se afogando. Sim, ele acabou achando que o Gumball poderia se afogar nessa poça. Só aí já dá pra ver que o Davi tá completamente fora de si. Cara, acho que você tá um pouquinho histérico, não, muito histérico. E a pessoa que ele atacou agora há pouco também foi naquele mercado. E mesmo assim, pelo susto, ele acabou atacando ela de novo de forma histérica, até porque pareceu que ele tá começando a ficar paranoico. Vamos! Desculpa! Tá tudo bem! E isso foi só o começo do que o Davi estava prestes a fazer em prol da segurança, porque na sequência eles vão para casa e acaba passando um dia e corta pro dia seguinte. Quando o Gumball acordou, ele foi no banheiro e ele estava completamente assustado, até porque ele tinha uma caixa de ferro no lugar da cueca. E o Davi acaba explicando que isso aconteceu porque ele colocou a censura infantil pela casa. E ele fez isso porque não queria que ninguém falasse palavras feias ou algo do tipo. Então tudo que o Gumball tentava falar acabava sendo censurado, até para ficar mais family friendly, sabe? E o Davi, ele não tava desse jeito só com o Gumball, ele começou a fazer isso com a família também. Ele até tentou mudar a dieta alimentar de todo mundo, para algo que não pudesse machucar. Eu não sei o que é isso que eles estão comendo, mas parece ser uma coisa que com certeza eles não se machucariam. O pior de tudo é que parece que a princípio, só o Gumball não tava gostando dessa situação. O resto da família parecia estar apoiando o Davi, porque ele só queria proteger todo mundo. Eu sou o único aqui que acha tudo isso uma loucura! É loucura manter sua família segura? Só que com o tempo eles vão perceber que não é uma boa ideia concordar com Darwin. Mas enfim, depois do café da manhã o Gumball foi ver desenho. E tava passando nada mais nada menos que Papaléguas, que essa referência inclusive eu achei bem legal. Eles não colocaram o desenho em si porque daria direitos autorais, mas claramente aquilo era uma referência. Porque se vocês não conhecem esse desenho, é basicamente de um coiote tentando pegar um Papaléguas. O coiote faz de tudo para pegar o Papaléguas, só que ele é muito esperto para isso. O coiote fica usando dinamite, bigorna e até mesmo ferramentas de peso, só que nada dá certo para pegar o Papaléguas. Só que por ser um desenho que mostra coisas entre aspas perigosas, Darwin não gosta nada disso e acabou ligando pro programa para reclamar. Inclusive quem atende ao coiote, ele fala que o sistema deles é perigoso. Então a intenção do Darwin era basicamente fazer o desenho mudar toda a estrutura dele, para justamente tornar o desenho menos perigoso possível, porque segundo ele era o mais seguro. O que convenhamos
convenhamos que depois desse momento o Darwin tava começando a ficar muito chato, tanto que o Gumball após isso, ele começou até a ficar com raiva, ao ponto que ele mordeu a própria cauda e bateu a cabeça no teto, isso porque ele já tava surtando com essa proteção exagerada do Darwin, e daí pra frente as coisas só pioram cada vez mais, porque quando o Gumball acorda, já que ele tinha desmanhado quando bateu a cabeça no teto, ele acordou acorrentado na sala de jantar junto com a família, e o Darwin tinha feito isso para manter a família em segurança, enquanto ele tava pelo bairro tentando manter as coisas seguras também. O Darwin a esse ponto, ele já estava fissurado pela segurança, e o pior de tudo é que o Ricardo, a Anaís e a Nicole, eles falavam de um jeito como se parecessem completamente hipnotizados, fazendo parecer que realmente caíram no que o Darwin falou. E é aí que vem um plot, porque na verdade, eles só estavam fingindo estarem concordando com o Darwin, até porque eles estavam tentando conversar com o Gumball, fingindo concordar com o Darwin porque eles estavam sendo observados, então eles não queriam levantar suspeitas, sabe? Isso é para o nosso próprio bem. Como isso pode ser para o seu bem? Não perceberam que Eles aproveitaram de um momento de distração para conversar com ele, até porque eles estão sendo vigiados. Mas é aí que o Gumball faz uma coisa que realmente me surpreendeu muito. Eles estavam tentando avisar que a chave estava do lado do Gumball, só tinha um problema, porque o Gumball ele não tinha entendido. E foi então que ele acabou mostrando uma habilidade, porque ele pegou um cacto com a boca e acabou mastigando ele. E ele fez isso ao ponto que ele acabou moldando uma chave para conseguir se soltar. E realmente fiquei muito impressionado com isso. Mas após isso, ele soltou a Nicole e o pessoal que a intenção deles era ir para a prefeitura, porque o Darwin estava lá e a intenção dele era praticamente de dominação mundial, porque a ideia dele a princípio era tornar a cidade segura, e na sequência ele queria dominar o país e até mesmo o mundo para tornar tudo seguro. Eu achei até engraçado essa parte, porque todo mundo poderia ter impedido o Darwin. Ele chegou inclusive até a comentar o plano dele, só que a família achou ele tão fofo falando que eles não conseguiram ir contra ele por conta disso. Pareceu que o plano... Como não perceberam que ele é perigoso? Pensando agora, deve ter sido mesmo adorável. Pareceu até que o plano do Darwin estava começando a dar certo, porque no caminho os Watterson acabou topando com os policiais que queriam prender eles, já que eles tinham se rebelado contra o Darwin. Só que todos eles já estavam sob a nova medida de segurança, então isso era ruim até para eles, porque de certa forma eles não conseguiam prender os Watterson pela medida de segurança. Tudo já tinha ficado tão sem sentido sobre as normas de segurança do Darwin que nem dirigir podia mais porque não é seguro. Então para ir de carro atrás dos Watterson eles só poderiam se fosse empurrando. É uma pena não podermos dirigir. Desculpe, senhor, mas sob o novo regime, reclamar do regime é um ato criminoso. Mas depois disso, né, eles chegaram até a prefeitura e o Gumball ele falou o plano dele pro pessoal para eles chegarem até o Darwin. Então, seguindo o plano, o Ricardo foi até a prefeitura, que isso era para chamar a atenção do guarda e apagar ele, assim contornando até que fácil a situação. E pelo fato que tudo está sendo controlado de forma exagerada, até que entraram na prefeitura com uma certa facilidade, já que os guardas eles não poderiam usar violência basicamente. Inclusive, nem instrumentos de verdade estavam usando. Era só borracha porque ninguém poderia se machucar. Mas a Nicole acaba segurando os guardas enquanto o Gumball e a Anaís vão na frente. E quando eles entram, eu fiquei até assustado, porque aquela sala tinha câmera de segurança vigiando a cidade inteira, que era de onde o Darwin estava controlando tudo, só que o problema é que a sala dele tinha senha. Só que por sorte, a Anaís é uma boa hacker, e ela conseguiu invadir o computador dele para conseguir abrir a porta. E quando o Gumball entra, o Darwin estava sentado em uma cadeira que parecia até que ele era um general. Ele tinha ido ali para confrontar o Darwin, apesar que no processo ele acabou se machucando. Tanto faz. Mas enfim, o Gumball entrou ali para mostrar pro Darwin o que ele tinha se tornado. Ele estava tentando de toda forma proteger todo mundo, que ele acabou se tornando um vilão. E tudo que o Gumball queria era que o Darwin percebesse que a vida em si não é segura. Então não tem como tentar proteger todo mundo o tempo inteiro. E foi então que o Darwin acabou se tocando do que ele tinha se tornado com as palavras do Gumball e acabou abandonando essa ideia de segurança extrema. Apesar que antes do Darwin abolir todas as regras, o Gumball queria só reescrever uma. É então que corta pro final descobrimos o que o Gumball estava aprontando. Eu não entendi muito bem o que ele queria, só que pela última cena, aparentemente ele queria que todo mundo fizesse continência quando eles aparecessem, o que gerou uma cena final bem engraçada. Todos saúdam Gumball e Darwin, Lords de Elmore. E agora que eu mostrei como o Darwin pode ser assustador no desenho, agora vamos ver como ele pode ficar quando ele tá paranoico, que também ele consegue ser um personagem bem complicado. Mas se você tá vendo o vídeo até aqui, eu acho que você tá gostando. Então se inscreva para você não perder os próximos vídeos aqui, beleza?
E esse episódio que eu vou falar aqui hoje, ele começa com alguém batendo na porta dos Watterson. E quem vai atender a porta é o Darwin, e ele acaba se surpreendendo com a pessoa que bateu. Porque além que ele parecia uma pessoa muito fofa, nem parecia uma pessoa real. Parecia mais como um brinquedo de pelúcia, sabe? Mas o surpreendente é que ele não é o brinquedo, até porque ele fala. Só que o Darwin tenta o tempo todo desmerecer o cara sem conhecer ele. Cara, eu tô vivo, eu só sou assim mesmo. Oh, eu sinto muito. Tá, beleza. Por você. O que eu considero bem estranho, porque até aquele momento o Darwin não sabia quem era o Felpudo, mas foi então que acabou revelando quem era ele. Ele pergunta se o Gumbo ainda morava naquela casa, afinal ele tinha vindo visitar ele. E foi então que o Gumbo aparece e sabemos quem que era ele e temos uma baita surpresa. Darwin, esse é o Felpudo, meu melhor amigo! E essa parte foi interessante porque quando o Gumbo apresenta ele pro Darwin, como se ele fosse seu melhor amigo, obviamente o Darwin ficou em choque mesmo ele tentando parecer normal, até porque claramente ele estava bem irritado. E isso fica mais evidente ainda quando ele tentou assar o Felpudo. E o Darwin até queria saber, né, há quanto tempo fazia que ele era melhor amigo do Gumbo, e ele tenta explicar que isso foi há muito tempo antes deles se conhecerem, mas dava pra ver que o Darwin ele não estava muito afim de querer ouvir o que o Gumbo dizia. E teve outros? Não, é claro que não, você... Toma aqui, eu acho que são todas as bolas que eu tenho pra dar. Então, como o Gumbo ficou irritado com a forma como o Darwin estava agindo, ele resolveu sair pra comer fora com o Felpudo, que claramente deixou o Darwin sem reação. Ah, é? Você quer saber? Quer saber? Só que depois que o Gumbo saiu com o Felpudo, eles foram colocar o papo em dia de como cada um tem passado nesse meio tempo que eles ficaram sem se ver. Inclusive o Felpudo acabou mencionando que ele tem um amigo que ele fez na cidade que ele morava. E apesar que ele era gente boa, não é a mesma coisa quando era ele e o Gumbo. E uma coisa que eu achei interessante quando ele falou isso é que o Gumbo acabou mencionando que ele queria ter mantido o contato. Só que bebês levam tempo para aprender a ler e a escrever. Então isso significa que eles eram amigos quando eles eram bebês, saca? Ou seja, talvez eles se conheceram na maternidade. Isso não ficou muito claro pela conversa que eles tiveram, mas é o que deu pra imaginar. Só que não importa muito agora porque pelo menos eles voltaram a ser amigos. Só que enquanto isso, desde aquela hora, o Darwin ainda tava pensando em uma resposta pra dar pro Gumbo. Deu pra ver que ele tava meio frustrado do antigo melhor amigo do Gumbo ter voltado, entende? Só que o Gumbo ele tenta tranquilizar o Darwin, porque mesmo que o Felpudo tenha voltado pra vida dele, isso não significa que ele ama menos o Darwin, sabe? Então o Gumbo tenta fazer uma analogia pro Darwin entender o tanto que ele tem de amor por ele. Cara, eu te amo mais do que gente velha ama ficar andando sem roupa nenhuma no meio dos vestiários da academia. Só que depois disso que o Gumbo falou, pelo menos o Darwin entendeu que o Felpudo não veio pra substituir ele. Porque ele tava tranquilo agora, só que ele ainda não confia no Felpudo. E a princípio o Gumbo até fala que ele tava exagerando e era pra ele dar uma chance pro Felpudo. Só que mais pra frente a gente vai descobrir que o Darwin não tava totalmente errado. Mas o Gumbo chama o Darwin e o Felpudo pra brincarem de videogame. Assim pelo menos ele conheceria melhor o Felpudo e talvez teria uma outra imagem dele. E até então o Darwin aceita e eles foram brincar de videogame. E a princípio até parecia que tava todo mundo se divertindo, que nesse instante o Gumbo saiu por um momento para pegar refrigerante e acabou ficando só o Felpudo e o Darwin, o que ele resolveu mostrar a real porque ele tava muito desconfiado do Felpudo. Tá bom, qual é a tua, bolinho peludo tosco? Aí, só me dá uma chance. O que ele até tentou convencer o Darwin para ele dar só uma chance para ele, só que parece que o Darwin ele não tava muito afim de realmente ser amigo do Felpudo, sabe? Então o Felpudo ficou de saco cheio e resolveu ir embora. Ele até fala inclusive que pretendia convidar todo mundo para ir dormir na casa dele, só que a forma que o Darwin tava agindo tava enchendo o saco. Só que o engraçado é que quando ele vai embora ele acabou ficando na porta falando umas boas verdades que ele acha do Darwin. Ele fala como se o Darwin fosse um maluco por completo. Não quero criar problema nenhum entre você e o Darwin. Eu acho que vocês precisam conversar com um psicólogo. Então depois que o Felpudo vai embora, é como se o Darwin tivesse cumprido seu dever, tanto que ele até voltou pro quarto dele, porque ele não tava nem aí se o Felpudo tava chateado, ele só queria que ele fosse embora. Mas quem não gostou dessa situação, basicamente, foi o Gumbo, porque ele sabe que o Darwin fez alguma coisa pro Felpudo querer ir embora. Então o Gumbo queria saber o que tava pegando e por que ele tava agindo assim. Por que tá agindo desse jeito? Eu só acho que é interessante esse cara voltar pra Elmo. Mas o fato dele ter voltado pra Elmo é o que incomodava o Darwin. Ele estava sempre muito desconfiado e intrigado com o Felpudo, mesmo que até então não parece que o Felpudo deu um motivo. Mas o Gumbo, ele estava disposto a ir dormir na casa do Felpudo. Ele até avisou pro Darwin que ele poderia ir se ele quisesse. Era só ele agir como alguém normal. Mas o Darwin, ele não estava nem um pouco interessado em querer conversar sobre isso com o Gumbo. Desculpa, eu só não queria fazer parecer que eu dou bola pra você. Então já que o Darwin não queria ir pra casa do Felpudo, o Gumbo vai sozinho e conversando com ele pelo caminho. E pareceu que o Felpudo morava muito longe porque eles já estavam andando
andando tinha 1 hora. Ele até tentava disfarçar que já estava chegando perto. Ele falava que era perto da esquina, mas não era tão perto assim, porque ele acaba falando que é depois do lago. Que o Gumball até ficou surpreso e pergunta se tinha algum lago em Elmore. E o Felpudo responde que não tem porque eles estão indo para outra cidade. Que depois de um tempo mostra eles caminhando por uma estrada deserta, isso porque já fazia muito tempo que eles estavam andando. Tanto que o pé do Gumball já estava um caco. Cara, a gente pode pelo menos fazer um pit stop. Eu preciso de pés novos. E ele tava com uma cara extremamente cansada enquanto o Felpudo tava praticamente normal. E quando o Gumball pergunta o quanto que tava longe ainda, é aí que surpreende, porque eles não estavam nem perto do objetivo. É depois da estrada. A estrada cruzada. Não, a estrada da montanha. E passam algum tempo e eles chegaram no topo da montanha, que foi até engraçado, porque depois desse tempo todo foi aí que eles pararam para descansar. Só que parece que o Felpudo parou só alguns segundos antes deles voltarem a caminhar. É quase como se ele estivesse sacaneando o Gumball. Tá bom, tá na hora de uma pausinha. Obrigado, universo. Bem melhor. E atravessando a montanha, ainda tinha mais uma área e eles passaram pela floresta. Que foi engraçado porque o Gumball já estava se irritando e não queria mais andar. E ele fala pro Felpudo ir na frente e trazer um veículo para levar ele, porque ele não aguenta mais andar. E apesar que o Felpudo alega que já estava perto, só que dessa vez realmente estava, ele se cansou bem perto da casa. E esse local que o Felpudo levou o Gumball era no meio do nada. O engraçado é que no começo do episódio, o Darwin desconfiou que isso aconteceria. Uma chance de sequestrar o meu melhor amigo e trancar ele numa casa no meio do mato? E quando eles entram na casa, é aí que o Felpudo mostra suas verdadeiras intenções. Veste O isso! quê? Mas é pra bebê, isso é pequeno demais pra... Bota logo! Agora você vai me compensar. Ele dá um pijama pro Gumball que nem parecia que cabia nele. Era tão pequeno que parecia da época que o Gumball era bebê. O que reforça mais ainda o que eu disse, que é como se eles tivessem sido amigos na maternidade. E parece que a intenção do Felpudo era só trancar os dois ali. Só que felizmente a desconfiança do Darwin acabou tendo fundamento, porque ele acabou perseguindo o Gumball e o Felpudo. Então no fim toda aquela desconfiança do Darwin acabou tendo fundamento, mesmo que parecesse que era só ciúmes. Darwin, o que você tá fazendo aqui? Eu sabia que tinha uma coisa esquisita rolando aí com esse cara. Só que tava parecendo que ele queria se livrar do Felpudo, que ele fez até um buraco. E apesar que ele exagerou bastante, a desconfiança dele serviu de algo. E foi agora inclusive que eles descobriram que o Felpudo, ele era um robô. Por isso inclusive que ele não se cansou fazendo todo aquele trajeto com o Gumball. Inclusive ele começou a perseguir os dois. E nessa hora inclusive acaba rolando uma perseguição porque ele sai correndo atrás do Gumball e do Darwin. Eles tentam se livrar do Felpudo até pulando de um penhasco para despistar ele. Não temos escolha! Só que obviamente ele chegou até eles porque era bem fácil. Mas quando ele ia tentar fazer alguma coisa contra o Darwin, foi que apareceu aquele amigo que ele mencionou no começo. E parecia que ele era bem problemático, porque quando ele pegou o Felpudo, ele leva ele embora e ele sai até pedindo ajuda. Socorro! Socorro! Mas como o Gumball e o Darwin ficaram com medo dele, eles só resolveram deixar pra lá. Afinal, nem valia a pena se meter nessa história. Inclusive, arrumaram uma desculpa pra ir embora. Tá tarde. E a gente tá longe de casa. E eu tô com fome. Eu vi uma vendinha boa de taco no caminho. E esse episódio, eu acho que ele mostra um lado chato do Darwin, que é seu lado ciumento, que no começo você acha até que ele tá sendo injusto com o Felpudo, porque ele não tinha feito nada pra merecer a forma que ele tava sendo tratado. Pelo menos antes da gente saber como ele realmente era. Só que no fim a gente acaba sabendo, né, que o Darwin não tava errado. Só que o Darwin deveria entender que não tem como ele ser substituído. Afinal, além deles serem irmãos, eles são melhores amigos. E acho que ele deveria saber que isso nunca vai mudar. E hoje vimos que apesar do Darwin ser fofo, ele também pode ser assustador. Mas me diga, tem mais momentos que vocês gostariam que eu falasse sobre o Darwin aqui no canal? Ou até mesmo de outros personagens do Incrível Mundo de Gumball? Deixe nos comentários que eu posso fazer uma continuação ou até mesmo outro vídeo sobre outro personagem, beleza? E também não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos e até mais. Skynex Beats.